Sejam todos bem-vindos ao Liberal Podcast, o podcast da Rádio Liberal. Me chamo Mac Gregor, sou apresentador do programa e hoje nós vamos ao terceiro episódio da nossa série, mostrando um pouco mais sobre as pessoas, as personalidades aqui da nossa cidade, da nossa região. Hoje nós vamos trazer um tema muito bacana que com certeza tocou muito na infância de todos nós e com certeza ainda vai tocar na infância de muitas pessoas dentro da nossa cidade, que é a contação de histórias. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a história da contadora de histórias, Lu Sanson, e também do ateliê de histórias. Sejam todos bem-vindos e fiquem conosco. Vamos iniciar o nosso primeiro bloco sabendo um pouquinho mais sobre a nossa convidada. Lu, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco hoje. E acredito que todos gostariam de saber, quem é a Lu? Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, é uma honra e um prazer estar neste programa pela primeira vez. Quem é a Lu? A Lu é uma mulher batalhadora, guerreira, persistente, mãe, educadora e principalmente uma pessoa que ainda acredita na educação e na humanidade. Legal. Lu, a tua frase final, né, a educação e a humanidade, hoje é o que rege muito das nossas ações hoje, né? Todos nós, acredito que as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo também através do Spotify, passaram por todo um processo de educação, né? Uhum. Então, a educação, acredito que foi o que nos fez mais humanos, né? Com certeza. Com certeza. Lu, hoje o nosso tema central, né, é a contação de histórias. A Lu Sanson, do ateliê de histórias. Lu, conta um pouquinho para nós como é que iniciou a tua trajetória com a contação de histórias. Bom, a contação de histórias na minha vida, ela inicia, eu acho que todos nós temos um pouquinho daquilo que eu vou contar. Eu fui uma menina que cresci escutando histórias na cozinha, ao redor do fogão a lenha. Histórias da minha avó materna, histórias do meu avô e também dos meus pais. E isso era uma coisa tão acalentadora, tão acolhedora, que remetia tão à família. No início não tinham nem livros, né? Eram histórias, hoje a gente diz da tradição oral, mas a gente dizia que eram histórias de boca. Então, eu cresci ouvindo essas histórias. Algumas histórias eram infantilizadas, né? E outras eram de coisas que aconteciam até na comunidade. E isso era uma coisa encantadora, porque enquanto eu escutava essas histórias, eu me transportava para outros mundos e imaginava aquilo acontecendo. E fui crescendo com isso. E depois a minha formação foi na educação como professora. Levei isso para os meus alunos, para os meus filhos, e não podia ser diferente, né? Mais tarde, depois de 30 e poucos anos dentro da área da educação, eu acabei optando por ser uma contadora de histórias. Então, a minha veia, ela é da minha linhagem materna. É da minha ancestralidade feminina, contar histórias. Porque somos feitos de histórias, todos nós. Sim. Todos nós somos feitos de histórias. Que legal. Lu, hoje, tu já tens toda uma trajetória quanto contadora de histórias, além de ser professora, pedagoga, então tu já deve ter visto muitas histórias, vivenciou muitas histórias. Com certeza. Até que hoje cada um de nós tem uma história diferente, né? Momentos marcantes, situações que nos trouxeram lembranças boas e também nos trouxeram lembranças bem ruins, né? E isso faz parte do processo, né? Parte do amadurecimento. Dentro de toda essa tua trajetória, Lu, tu conseguiria nos trazer uns 2 ou 3 momentos que foram marcantes na tua história quanto pedagoga, professora e contadora de histórias? Momentos marcantes são vários, né? Porque lidar com a palavra escrita e com a palavra narrada não quer dizer que a gente também não faça uma leitura das pessoas. A leitura não é só da palavra.
As histórias, elas acontecem com as crianças, com os adultos, e como tu colocaste, elas nem sempre são as mais agradáveis. Então, o que eu costumo dizer? As histórias, elas nos constituem internamente. As partes que são boas e as partes em que nós precisamos melhorar como pessoas. Quando eu digo que eu ainda acredito nas pessoas, às vezes a gente leva um tombo, né? A gente leva um tombo com algumas pessoas, mas não é sobre a pessoa, né? É sobre a expectativa que eu criei com esta pessoa. Mas eu tenho algumas histórias assim que eu prezo muito. Uma das histórias, eu tenho fiz uma poesia até para uma pessoa que é muito importante, no meu ver, do nosso município. E está numa coletânea poética internacional, que foi de uma parteira que nós tivemos aqui. Uma pessoa que fez mais de 6.000 partos. Então, tu imagina a multiplicação de pessoas que passaram pela mão dessa parteira, que é a Dona Doca. Pensando que hoje, em Guaporé, nós temos cerca de 26 mil habitantes, né? Se ela fez parto de 6 mil... Então, tu imagina. Então, essa é uma história que me toca profundamente e ela está registrada daí nessa coletânea poética internacional, que foi organizada pela Leni Zeliotto, que é nossa contemporânea aqui de Guaporé. Essa é uma história que me toca muito, a história da Dona Doca. No final, a gente pode comentar um pouquinho Vamos ler um pouquinho dela. Legal. Histórias de vida de alunos que passaram por mim também são muito marcantes. E também eu tenho uma história bem particular minha, que aconteceu com a minha avó materna também, e que deu origem ao meu primeiro livro de educação infantil, que é uma história, um presente que eu ganhei da minha avó materna, que foi um bichinho da seda, e que eu fui convidada a observar o ciclo desse bicho, dessa borboletinha, né, no casulo e a saída dela. E, na verdade, eu acho que a minha avó também não teria a noção na época do que isso iria me ensinar. Porque depois, durante uma formação, aonde eu fui buscar uma memória afetiva e a primeira que veio foi o presente do bicho da seda, é que eu consegui registrar no papel e elaborar dentro de mim que nada mais é os ciclos que nós passamos durante a vida, que é o ciclo maior de todos nós. Todos nós iniciamos e encerramos vários ciclos durante a vida. Né? Então, acho que esses 3 momentos, assim, são 3 fatos histórias de alunos, histórias da Dona Doca. Essa história, eu acho que é uma história que marca muito, porque é uma pessoa da nossa comunidade. E a minha própria história com a minha avó, que me faz também seguir, porque nós somos cíclicos. Termina um ciclo e começa outro, e para isso a gente precisa um grande autoconhecimento e um enfrentamento com as nossas frustrações. E a busca de tudo aquilo que é bom, né? Termina um ciclo e iniciamos outro. Lu, agora tu comentaste um pouquinho sobre a questão dos ciclos. Em algum momento tu já pensou em desistir de ser uma contadora de histórias? Não. Não, porque é uma coisa... entoar a palavra para mim é uma coisa muito forte. Porque eu acho, como eu venho da área da educação, eu acho que é aquilo que vai transformar, que vai ajudar a transformar. E uma coisa que eu costumo falar sempre, a palavra tem muito poder, tem muito. Por isso que nós precisamos pensar muito nas palavras que nós falamos e no acervo literário que nós escolhemos, desde os bebês até os adultos. Porque aquilo que se lê e aquilo que se fala, aquilo que eu falo, depois que eu falei, eu não tenho mais como recolher, né? A minha fala foi, em algum lugar ela vai parar. Pode ser que a pessoa tenha várias pessoas aqui escutando. Alguma não vai lembrar mais, a outra vai lembrar esporadicamente, mas alguém vai ficar com essa palavra.
Então, eu acho que a palavra, ela é uma coisa que me marca muito. Que me fez ser muito o que eu sou, escutando palavras, né? Tanto boas como duras, porque nos faz evoluir. Então, entoar a palavra, para mim, é tudo de bom. Eu não digo que empreender nessa área cultural e investir num projeto cultural, lidando com leitura e literatura, na primeiríssima infância até a adolescência, seja uma coisa fácil. Sim. Né? Até por todo o meio tecnológico em que nós vivemos. Eu acho que é um grande desafio. E por isso também que é uma coisa que me convida, né? Eu sou movida a desafios. Sim, ótimo. Né? Eu sou muito de ir atrás daquilo que me instiga. Senão né? Se não tem aquela coisa, né? Eu acho que como o Paulo Freire fala muito sobre isso também. É o desejo que nos move, né? E a palavra, então, é uma coisa que é fundamental. Contar histórias nos constitui. Entoar a palavra, seja ela contada ou narrada, é uma coisa que liberta. Sim, sim. Tanto quem entoa, né? Quem conta as histórias, também quem recebe a palavra. E uma outra coisa muito importante, a escuta da palavra é uma coisa que é muito necessária hoje. Porque a gente, através da tecnologia também, a gente está muito num mundo em si mesmado, né? A gente não tem muitas trocas. Sim. E então, atrás da tela, eu posso ter muitas habilidades. Mas no presencial, as minhas habilidades, às deixam a desejar. Sim. Então, a palavra é a palavra. É o impacto, né? O impacto que a palavra traz. Isso. E a presença. Sim. Né? O olhar. Às vezes a gente lê, né? Que eu falei, a gente lê a palavra só com o olhar. Sim. A palavra fica entre linhas, né? Na pessoa. Sim. Não é fácil, como eu falei, empreender em cultura, principalmente em literatura, num país onde o livro ainda é de difícil acesso, né? Mas a gente sempre procura buscar meios e maneiras de tornar isso acessível dentro das nossas capacidades. Sim, ótimo, ótimo. Eu me recordo, assim como acredito que as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, de histórias com as minhas professoras, tanto de ensino fundamental quanto ensino médio, porque no ensino médio nós trabalhamos outros tipos de literatura, né? Diferente das literaturas infantis. Mas hoje a gente sabe que a base da literatura vem através do infantil, vem através do conto, né? Eu acredito que também as boas lembranças, principalmente de processos criativos, né, vêm através da literatura, das artes, desenho, né? Quando nós somos crianças, as primeiras coisas que nós trazemos para o próprio papel, né, são desenhos, né, são gráficos. A gente tenta fazer uma letra, mas sai um rabisco, sai um desenho. Isso é muito legal. Pessoal, então, no próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho mais com a Lu, né, sobre um pouquinho da vida dela, mas também trazendo um tema que reflete muito no que nós temos hoje. Qual o impacto da contação de histórias no desenvolvimento infantil atualmente? Fique conosco no próximo bloco. Sejam todos bem-vindos, então, ao nosso segundo bloco. Nesse momento nós vamos comentar um pouquinho mais sobre a importância da contação de histórias junto à formação infantil. Lu, como nós comentamos no bloco anterior, né, sobre a questão da importância da literatura, da contação de histórias, tanto para mim quanto para ti, né, que a tua base, a tua inspiração foram teus avós, qual o impacto hoje da contação de histórias, da ludicidade junto à infância, junto às crianças que nós temos hoje na nossa geração? Bom, primeiro eu gosto muito de pontuar assim, crianças leitoras, elas precisam vir de pais leitores, né? A escola não é a única responsável por isso. Então, não adianta a gente dizer para a criança ter o hábito se a gente não mostrar. Na escola, as crianças têm horários de contação de histórias, né?
Tem muitas, agora tem um programa maravilhoso que está acontecendo em todo o estado. Muitas escolas têm contadores de histórias e tudo isso é trabalhado porque desde a educação infantil, porque é na educação infantil que tudo inicia. Tem estudos na neurociência em que o bebê já escuta a voz materna desde os 6 meses, né? Então também tem trabalhos feitos até com gestantes, para te ter uma ideia, de que os acalantos e as histórias podem iniciar ainda durante a gestação. Legal. Para desenvolver o hábito da escuta. E depois, quando eles começam a ir para a escola, o que uma história pode trabalhar? Além da constituição interna, que a gente já conversou, eu não gosto muito de pedagogizar as histórias, né? Mas o que uma história pode trabalhar? Ela pode trabalhar muito a imaginação, a criatividade, a expressão corporal, a lateralidade, o grafismo, o desenho e conversar com as outras artes, com a música, com a pintura, né, com o bordado, com a costura. E isso faz com que a criança crie um repertório que mostre a sua história também, não só a história do livro. Então, quanto antes a gente começar a desenvolver todas essas habilidades na criança lá da educação infantil, na primeiríssima infância, que é do 0 aos 3 anos, quanto antes isso for feito, melhores e maiores leitores nós vamos ter. Rubem Alves tem uma frase que fala assim, não precisamos fazer nada para criar hábitos de leitura, porque a leitura precisa ser um prazer. Sim. Ela precisa fluir. Então a gente às vezes, né, faz ficha, faz uma porção de outras coisas. A gente tem que despertar o gosto por ela. De que maneira? De uma maneira prazerosa, lúdica, gostosa. Sim. Acho que é isso. E até quando nós somos crianças, né, nós somos bebês, o primeiro intuito que nós temos, até para desenvolvimento de fala, é a escuta. É a escuta. Né? É a escuta. Então, tudo que nós absorvemos do nosso ambiente, de onde nós estamos, né? Seja sobre contação de histórias ou quem sabe também um ambiente que é um pouco mais agitado, a gente não sabe, né, Lu, como é que se discorre, né? Exato. Cada momento, Natal, enfim, a maternidade, mas também trazer para a criança, né, para o recém-nascido, essa questão das histórias, dos acalantos, o né? tom da fala também, o tom, né, da fala, a música de Niná já é, a voz da mãe já é uma primeira história, né? Independente de qualquer situação ou local, a voz materna já é, né, a primeira história. Então, assim, ó, conversem muito com os bebês, conversem com as crianças. Outra coisa, livro. Livro, se tu me permite falar só mais um pouquinho. Claro. Livros. Tem muita gente que pensa que livro para criança é muito livro brinquedo. Ah, sim. Né? Livro infantil não é só... pode ser livro brinquedo, de pintar, desenhar, pode. Mas a criança precisa conhecer um livro de história, de verdade. Né? Sim. Porque é o primeiro museu dela, vamos dizer assim. Então, nada contra um livro que eu vou pintar e desenhar, né? Mas às vezes a gente precisa ter no nosso acervo, lá em casa, embaixo da mesa, dentro da caixinha, onde a gente guarda, a gente precisa ter um livro de histórias também, para a criança ter referências de cores, de tipos de gravuras diferentes, ilustrações diferentes, letras diferentes, cores diferentes, porque o livro é uma coisa mágica. Sim. A gente viaja nele, né? Lu, hoje nós estamos passando por um processo que eu acho que ele já está instaurado, né, há bastante tempo. Na minha geração ele já vinha num desenvolvimento um pouquinho mais acelerado, mas hoje ele já está muito presente, que é a tecnologia, né? Telas, principalmente, né? Como a gente tem se referido muito. Lu, qual a relação que nós temos hoje, né? Eu sei e acredito que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, né, sabem que a relação da tela e do livro, ela tem se tornado um pouco mais, como é que eu posso dizer, distante, né? Algumas pessoas se aproximam e outras se afastam.
como é que tem sido esse cenário para ti? A tecnologia junto à literatura, junto à contação de histórias? Olha, eu trabalho muito em escolas e em feiras de livro também. O que eu costumo fazer com as crianças? No meu olhar, né, como educadora e como contadora de histórias, não tem o que substitui o livro físico. E aí eu ensino desde os pequenininhos. A gente precisa pegar o livro, a gente precisa sentir a textura, o cheiro que o livro tem. Eu faço eles se apaixonarem pelo livro físico. Porém, como tu disse, a maioria deles estão inseridos no mundo digital. E como é que a gente faz isso? Eu acho que a gente tem que acompanhar isso. Eles precisam, né? Eles estão nesse mundo digital, mas também a gente precisa oportunizar momentos do livro físico. Por quê? Porque o livro físico nos traz um contato fora da tela com o livro, e também depois eu vou conversar com a outra pessoa sobre isso. Sim. E às vezes no mundo digital eu fico só eu e o computador, a tela, é frio, não tem a troca. E isso é fundamental. Se a gente for olhar dentro da inteligência emocional, é fundamental a gente ter essa relação interpessoal para o nosso crescimento. Então, acho que tem que mediar bem e estimular o uso do livro físico também. Perfeito, perfeito. Hoje nós comentamos muito sobre a questão da própria tecnologia, né? Celulares. Acredito que o grande avanço tecnológico que se fez presente, principalmente para a grande população, foram os smartphones, né? Que aproximou bastante as pessoas que estavam distantes, mas distanciou as pessoas que estão perto. Exato, né? exato. E esse é uma grande fala que nós trazemos por conta justamente disso, né? Nós somos consumidores de informação rápida. E a própria literatura faz que nós sejamos consumidores de informação lenta que acelera o nosso processo criativo. Eu vou dizer humanizada. Humanizada, perfeito. Que foi como tu trouxe lá na primeira fala, né? Eu acredito nas pessoas. Legal. Isso aí. Eu acho que é isso. Lu, hoje nós temos, né, um projeto que tu tens, e aí tu já desenvolve ele há bastante tempo, que é o Ateliê de Histórias, né? No próximo bloco, tu te importa de contar um pouquinho mais sobre nós? Com certeza. Então tá. Pessoal, então no nosso próximo bloco, nosso terceiro bloco, a Lu vai trazer um pouquinho mais sobre o Ateliê de Histórias, um projeto que ela desenvolve já há bastante tempo. E vai trazer um pouquinho mais de como esse projeto iniciou e como ele está hoje, quais os aspectos para o futuro e quais são os desejos dela junto ao seu projeto. Fique conosco no próximo bloco. Lu, conta um pouquinho mais para nós sobre o Ateliê de Histórias. Bom, o Ateliê de Histórias é uma empresa cultural que está fazendo 5 anos de resistência e persistência. Nesses 5 anos, eu tenho percorrido várias escolas, né? Feito parcerias com prefeituras, participado de feiras do livro, né? E também tive o privilégio de concorrer e ser classificada num edital da FAC, né, o ano passado, Procultura. O ano passado também eu participei de um projeto Cirandas das Histórias, pela Paulo Gustavo. E esse ano acabo de ser contemplada entre 697, eu acho, inscritos. Foram 90 contemplados, se eu não me engano. Um projeto do SESC, né? Que vai rodar em caravanas pelo estado do Rio Grande do Sul. E aí eu vou como autora presente neste, não vou como contadora de histórias. Então fiquei muito feliz. Falando assim, parece que é bem simples e bem fácil, né? Mas o ateliê começou a sua primeira atividade no ano de 2019, durante a pandemia, aqui no Shopping Fênix, no salão de entrada, contando uma história no dia 12 de outubro, no Dia da Criança. Legal. Então, eu sou uma pessoa muito pé no chão, comecei bem devagar, aos poucos, e aí as coisas foram, né, se encaminhando e foram ganhando. Um lugar que também há 3 anos já que eu participo é do Festival Internacional
do Folclore em Nova Prata, na legal. Feira do Livro. É um lugar muito bacana, gosto muito, acho que consigo agregar a Feira do Livro lá também. E os projetos vão vindo e a gente vai continuando, né? Vai seguindo. E aqui em Guaporé também, né? Trabalhei com escola, com meio ambiente também, né? Fiz a Mãe do Bosque o ano passado, que foi um trabalho, um presente que eu ganhei, assim, eu achei um trabalho muito, muito maravilhoso de se fazer e desenvolver. E aí estamos aí, né? Quem quiser algum trabalho com o ateliê, Sim. né? Lu, Dentro dessa proposta que eu sim. trago, de amor aos livros. Uma coisa que eu gosto muito de deixar claro é, quando chamam a Lu para contar histórias, muitas vezes você pensa num personagem de recriação. Ah, sim. Tá? Perfeito. E eu sou aquela pessoa que leva o protagonista como livro, e não o personagem como protagonista. Perfeito. Então, o meu trabalho sempre é voltado como principal personagem o livro. Legal. Lu, se as pessoas quiserem te encontrar, né, as pessoas que estão nos acompanhando hoje, como é que elas podem te encontrar? Olha, nós temos o Face, Ateliê de Histórias, Instagram, Ateliê de História, e o WhatsApp 98424-8555. Que legal. Lu, muito obrigado pela tua participação conosco hoje. É um prazer te receber aqui. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast. Com certeza, em outros momentos, nós vamos falar sobre outros temas, né? Mas hoje nós gostaríamos de trazer muito o tema da contação de histórias, porque realmente ele é muito importante para o nosso desenvolvimento. Eu, quando criança, ouvi diversas histórias. Acredito que as pessoas que estão nos acompanhando ouviram diversas histórias também. E dentro de todas essas histórias, eu gostaria que tu deixasse uma última palavra para as pessoas que estão nos acompanhando. O que eu tenho para falar sobre a contação de histórias. Histórias são palavras que expressam genuinamente aquilo que nos libertam. Legal. Conte, reconte e conte mais uma vez. Que legal. Lu, tu gostaria de ler para nós? Eu gostaria de ler, hoje que é o dia do contador de histórias, né? Parabéns! Obrigada. Eu gostaria também de fazer uma homenagem para a Associação Artística Cultural Mãos que Tecem Histórias, do qual eu sou membro, que é de Santa Catarina. E fazer uma homenagem para uma dessas pessoas que tocou muito meu coração e que está neste livro aqui, da Coletânea Poética Internacional, e que tem o nome Marias. São tantas Marias que vêm e que vão. Maria da Silva, Maria dos Santos, Maria da Vida, Maria dos Prantos. Maria Belmira, você já ouviu? Aquela que desde pequena resistiu. O pai morrer em combate, mas com a mãe ela seguiu. Chegou nestas terras com o nome de um rio, Doca. Maria Belmira da Silva aqui floriu. Maria mulher, personalidade forte, vaidosa, dedicada, carinhosa. Maria mãe, mãe dos seus e de tantos outros que viu. Maria Esperança, com suas mãos trouxe à vida mais de 6.000 crianças. Maria parteira, Maria faceira, Maria benzedeira, Maria Belmira da Silva, uma guerreira, Maria entre outras 1000, deixou impresso seu legado de amor neste mundo hoje tão vil. Dona Doca. Dona Doca. E é um símbolo aqui da nossa comunidade, né? Foi a nossa parteira aqui de Guaporé, e que eu falei que fez mais de 6.000 partos, né? Ela tem uma história muito linda, que eu não vou conseguir contar, sim, né? Mas em outro momento. Em outro momento, com certeza sim.
Que bacana. Lu, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês e até uma próxima vez, com certeza. Com certeza nós vamos nos encontrar muito e quem sabe aqui no nosso podcast. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado hoje. Nos acompanhem nas redes sociais, acompanhem também a Lu nas redes sociais para saber um pouquinho mais sobre muitas histórias que nós temos hoje. Um abraço a todos e boa noite.